Fala aí, galera, tranquilo? Cara, olha só, vou começar daquele jeito que eu começo sempre, né? Não tem jeito, vamos lá. Dá um like, compartilha e se inscreve, que é o principal, né? E você vai, estando inscrito, você vai receber tudo que aconteceu no canal, vai ficar por dentro dessas conversas que a gente, né, julga que sejam extremamente interessantes e de grande valia para vocês. Hoje eu estou aqui com o Serafim Esteves. Prazer. Tudo bom, querido? Bom, Bronx. Beleza? Tudo bem. Cara, eu vou dar uma leve passada aqui numa história. Como eu trabalhei com carro a vida inteira, todo mundo me cobra, né, nessa língua atual aí, no privado, fala: porra, Marcelo, porra, Bronx, tem que falar de carro, pô, foi o que você fez a vida inteira, pô, você não fala de carro e tal. E aí, cara, para falar de carro, eu pensei muito e eu vou fazer, né, algumas sessões falando de carro, inclusive da minha vida também, mas hoje eu trouxe o Serafim Esteves, que de todo o mercado de automóveis que eu conheço, tendo começado a trabalhar com 19 anos e tô com 56, pô, cara, eu não tenho como resumir melhor. O apelido do cara é o embaixador dos automóveis. Então eu trouxe, por primeiro lugar, o cara que é, para mim, né, dentro da minha vivência, dentro da minha experiência, a maior referência de automóveis. E não é babação de ovo, não é nada não, mas é porque é verdade mesmo, né? Quem conhece o Serafim no mercado sabe disso, por isso eu trouxe ele aqui para ele contar. Não sou eu que vou contar, vou ficar só dando uns pitacos assim e tal, um pouco da história dele com o automóvel, que começa com, porra, uma lenda viva superior a ele, que é o pai dele, minha joia, Zé Esteves. Para quem conhece carro sabe do que eu estou falando. Serafim, cara, me conta aí um pouco da tua história, me fala aí como é que começou essa brincadeira aí, cara, fala aí. Boa noite, é um prazer, obrigado pelo convite, você foi generoso, eu te agradeço pela generosidade. Meu nome é Serafim Esteves, eu me orgulho de ser filho de uma lenda viva chamada José Esteves. Meu pai, todos nós temos um ídolo e acho que todos nós temos, a grande maioria tem seu ídolo como seu pai. E realmente meu pai, ele fez chover na década de 70 e 80. Quando eu lembro. 70. Quando eu estava começando, ele era... E eu nasci, meu pai já trabalhava com automóveis. E aí, com 16 anos, ele me emancipou. Você está com quantos anos? 55. Eu faço março agora 40 anos de automóvel. A gente é da mesma geração, então. E quando ele me emancipou, eu, obviamente, sempre, a gente tinha... almejava ser a sombra, pelo menos a sombra, porque meu pai era, e para mim até hoje, é o Pelé. E existiram aí alguns Messi, Cristiano Ronaldo, sem desmerecer ninguém. Então é muito difícil você ser o filho do Pelé. E ele realmente é um orgulho. Porém, a gente tem que, obviamente, trabalhar. Com 16 anos ele me emancipou e eu fui aprendendo a passar fichas financeiras, avaliar carro, ver se o carro era retocado, se o motor batia, se tinha plastique, naquela época era o plastique, né? E o que aconteceu? Nesses 40 anos de automóveis eu peguei algumas fases, foram bem difíceis e atualmente a gente está passando uma fase bem difícil. Mas quando eu comecei em 83, logo com 4 anos de automóveis, veio o Plano Funaro. Não sei se foi 86, 87, acho que foi 87, não sei bem. Não sei se você se lembra, o Plano Funaro pagava-se imposto compulsório de 25% sobre os carros. Você lembra disso? Não? Eu estava começando, foi logo o meu
meio que meu pontapé inicial na Cardeal. Cardeal. 3261-1202 era o telefone da Cardeal. Eu lembro, engraçado, né? No Esplanada da Barra. Na esquina ali. O filho do cara da Cardeal. O genro do dono da Convep trabalhava, o Fábio. Isso. Que quem tocava era o Neymar. E acho que o filho dele tá na Kia com um baiano lá no Recreio. Cândido. Não. Ah, tá. Tá lá. Mas então, voltando, comecei muito cedo, meu pai me emancipou, aprendi a avaliar, passar ficha, e com isso fui passando várias fases da vida, dentre elas crise de 86, 87, não estou bem certo qual o ano, do Funaro, 90 do Collor, 94, 2 de julho de 94 o RV, tivemos a crise ali do 2008. Deixa eu te contar uma rápida aqui, só para dar uma passagem, porque né, para que vocês querem saber um pouco das minhas histórias, vou contar uma. Quando prendeu o dinheiro de todo mundo, né, a Zélia foi lá e catou, então todo mundo só tinha 50 mil aqui e tal, não sei o quê, e e o dinheiro dos carros, né, quem trabalhava com carro, como é que fazia? É verdade. Cara, eu recebi uma ligação nesse dia, não existia dinheiro, tava na Cardeal. Ninguém tinha dinheiro, era empresário de ônibus. Porque entrava dinheiro entrava dinheiro na hora. E aí ninguém tinha dinheiro, não existia dinheiro. Cara, eu recebi uma ligação de um amigo que tinha acabado de ser convidado para ser técnico do Nova Cidade, de um time da Baixada que tinha subido e tal, e tinha um empresário, cara, o cara me liga e fala, Marcelo, eu queria comprar aquele teu esporte que eu fui aí ver. Eu falei, tá bom, tal, não sei o quê, mas como é que você vai me pagar? Ele falou, em dinheiro. Eu falei, o quê? Ele falou, em dinheiro, tô com dinheiro aqui em casa. Eu falei, tô indo levar o carro agora. Voltei pra Cardeal com uma sacola de dinheiro. Era um Escort conversível na época. Se não me engano, 89. Um carro com... Caramba! Cara, quando eu cheguei com aquele dinheiro na loja, eu ficou maluco. Que era uma quantidade de dinheiro absurda para o momento. O mais rico e o mais pobre, ninguém tinha dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Mas, vamos lá, desculpa. Eu acho ótimo. Meu pai fez várias poupanças nessa época. Olha que inteligência. Cara, meu pai fez várias poupanças. Que coisa, né? Como é que ele poderia imaginar? Mas teu pai sempre... A história que eu sei do teu pai, além dele, né, ter sido engajado muito nesse mercado, mas ele sempre foi um cara que lidou muito bem com dinheiro, né, Serafim? Ele lidou muito bem com dinheiro. Ele e eu tivemos um patrão que ensinou muito pra gente. Meu pai começou em 67. Na Wilson King, né? Wilson King, eu ia falar dele. Wilson King era uma concessionária, acredite se quiser, que ela inaugurou em 1917. Eu não sei se Chrysler ou Ford... Quem tem minha memória melhor que minha, em 1917 eram 2 irlandeses, olha que história, Mr. Wilson, Mr. King, abriram a Wilson King. Em 1959 o seu Eurico Areias era o diretor, entrou. 65 a família dona da drogaria Pacheco comprou, saiu de Ford para Volkswagen. 74 meu pai entrou e trabalhou de 74 a 88, e eu trabalhei de 95 a 2005. Você teve uma época na Wilson King, né? Eu fui o último funcionário a sair da Wilson King, 8 de setembro de 2005. Eu lembro porque nessa época eu tive uma loja na Glória, na Augusto Severo. E aí o Wilson King existia. Qual é o nome dessa loja? Lapcar. Não, Lapcar, mentira. Automix. Lapcar era... Mas, vamos lá. A gente estava falando sobre... a sua trajetória, Collor e tal, 90, 94 o RV, o ramo de automóveis... Não, em 90, até voltando, até bom falar sobre isso, 90, que ninguém tinha dinheiro, grupo Volkswagen da Avenida Abolição fez uma primeira página no jornal, carro com 3 preços. Você lembra disso? 3 preços, era o RV, dólar e uma outra coisa, não sei se era dinheiro que estava preso. Então eu tinha 3 preços. Aí começaram as pessoas
começaram a se mexer e tentar sobreviver. 2008 teve a redução do IPI do carro zero. Você lembra disso? Olha só, o maior grupo do Rio de Janeiro tinha 600 carros usados, não sei se você se lembra disso, e ele fez um feirão de final de semana e vendeu 350 com prejuízo enorme, porque o carro zero ele caiu 15 ou 20%. Se caiu o carro zero caiu de 15 a 20%, usado tem que cair. Na mesma Quem demorar a realizar o prejuízo ia perder, porque o cara realizando o prejuízo, esse grupo foi, para não dizer nome aqui, esse grupo foi bem inteligente, foi sagaz, né? E ele vendeu 350 carros no feirão. Mas você sabe que, a gente falando assim, né? Também não vou falar nomes, mas a história se repete, né? Porque eu vou dar uma adiantada e depois a gente volta. Vou falar de um passado bem recente. Bem recente. Com aquela história de que ainda não tinha essa bolha que virou atual, que agora, que eu digo que uma bolha estourou, né? E agora ela estourou há 3 meses atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Eu sempre falei isso no mercado, mas graças a Deus, hoje até estando fora do mercado eu consigo ter essa visão. É incrível. Mas eu me lembro, não é fácil, bem que tá fora perceber eu me lembro muito bem que uma época o mercado, pouquíssimo tempo atrás, estava muito fraco de venda e um grupo muito forte resolveu pagar FIP em todas as trocas, né? Você deve estar sabendo de que eu estou falando, acho que né? Sim, acho que sim. Não, sabe, com certeza você sabe. Resumo da ópera: o cara de marketing que criou essa estratégia conseguiu dar um prejuízo de $1 milhão ao grupo nos carros usados, porque ele botou para dentro, não conseguia botar para fora. Como é que o cara paga FIP? Né? Como é que o cara paga FIP? Dos últimos 3 meses para cá, nós que estamos no mercado... Você sabe disso, pô. Não há dúvida. Pode ser que depois de acabar a gente se fala, mas depois você vai dizer se eu estou com seus... Não, claro que você sabe. Foi quem começou a pagar FIP nos carros. Hoje a gente nem fala mais em FIP. Engraçado. Porque 18 de março de 2020 saiu a pandemia e alguns grupos ficaram assustados achando que ia acontecer o que aconteceu em 2008 quando reduziu o IPI. Aí esses grandes grupos, para não dizer nome também, venderam 30% ou 40% do estoque queimando, achando que ia cair. Só que não caiu. Incrivelmente. Aí quem convive comigo sabe, eu repito toda hora, só morre afogado quem sabe nadar. Porque abusa. Que acha que sabe muito, para no tempo. Então eu repito isso toda hora, parece clichê, mas só sei que nada sei. É uma coisa que eu falo toda hora. Você morre, dorme rico e acorda pobre todo dia para você sair da zona de conforto. Alguns grupos que saíram, até locadoras realizaram 30% de prejuízo nos carros, só que começou a faltar carro usado. Nunca se vendeu tanto carro usado. De março de 2020 até fevereiro ou março ou abril agora de 2022. Batemos todos os recordes. Então, e agora estão começando a bater as quedas. E agora... fica... pouco, eu estou colhendo, eu estou dormindo pouco. Porque agora fica aquela coisa que acontece sempre no mercado, né, Serafim? Fica, na verdade, quem é bom. Vamos diferenciar os homens dos meninos. Eu falo isso. É isso aí, não tem jeito. Porque eu até sempre comentei isso, né? E o Serafim talvez concorde comigo, ou talvez não, mas assim, a gente vê muito no mercado de automóveis aquela coisa assim, o cara é ex-bancário, aí o cara vai fazer o que da vida? O cara é filho de rico, não estudou, não tem profissão, vai fazer o que da vida? O cara não tem isso, não tem aquilo, vai vender carro. Vai vender carro. Aí entra no mercado uma porrada de gente que não entende nada de carro, mexe no mercado, né? Mas acaba indo embora, indo pelo ralo. Você vê que nessas crises, o que diminui desse povo que entra, né, num mercado num determinado momento,
Quando o mercado estava super em alta, todo mundo falou para mim, uma maior galera me ligou, pô, volta. Cara, tá na tua hora. Eu falei, minha hora? Não, filho, isso daqui a pouco acaba. É igual aquela história do dinheiro fácil, né? Não tem dinheiro fácil. Você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Não tem jeito. Mas aqui, deixa eu dar uma parada aqui para falar sobre o que eu queria também começar a falar, porque se deixar, ele vai contando a história dos outros e não vai falando da vida dele. É verdade. Eu tô... porque ele sabe essas histórias, né? Uma coisa curiosa, o Serafim ele tem realmente histórias, né, cara? O Serafim Paulo César Santiago, do grupo Mitsubishi, a qual eu aprendi muito com ele, o Pedro, o Luiz, os filhos. Ele fala, realmente você tem uma memória, não sei se você privilegiado. O Paulo César Santiago, em 1988, comprou 3 fax. Ninguém tinha fax no ramo de automóveis. Em 88 ele comprou 3 fax. E pegava o estoque e passava o estoque para as pessoas que tinham fax. E foi começando todo mundo a comprar fax. Era isso que eu ia falar. Não sei se você ia falar, é isso que você ia falar? É isso que você ia falar, é isso mesmo? Não, era a forma como a qual eu te conhecia. Eu, na verdade, eu era moleque. Isso eu já contei aqui, eu era funcionário público, concursado e tal, não sei o quê, porque, enfim, isso é uma parte da minha história que um dia eu conto com mais calma para vocês. Mas, enfim, eu fui parar no mercado de automóveis e aí, tinha um cara que até faleceu há pouco tempo, que era o Henrique Negão. Morreu. Ih, o Henrique Negão eu conheci no Gatão. 85, na época do Braga. Braga morreu também. Braga morreu? Morreu também. Braga morreu. Eu não sabia. Morreu, tinha uns 4 anos. Morava no 28 de setembro ali. Caramba, a gente vai começar a falar de defunto. Jorge Cruz, Braga. Não, Jorge eu já sabia. Esses 3 eram do Gatão, os 3 não, eu sei. Eu comprava carro no Gatão 86, 87. O estoque, 7 horas saiu o estoque, 7 meses já tinha acabado o estoque. O Henrique tinha uma sala de ponte, né? E aí, enfim, eu fui trabalhar na Cardeal, na verdade fiquei lá muito pouco tempo. Mas aí, o que eu ia fazer na Cardeal, né? Eu tinha um time pronto e tal, isso que eu fui alugar um apartamento, e o cara falou, pô, você trabalha com o quê? Eu falei, pô, sou funcionário público e tal. Ele falou, pô, mesmo, não vai conseguir alugar esse apartamento nunca. Vem trabalhar comigo. Me deu um cartão e ele estava inaugurando a Cardeal, em 89. Aí, exatamente isso. Não! Mentira, 87. Tinha Cardeal na curva. Na Esplanada da Barra. Não, na Esplanada da Barra. 3999. 3939. Tudo dentro do grupo Dirija era 13. E 3939 é 3 vezes o 13, olha só. 13 e 13. 3939, eles sempre foram muito impressionados com o negócio de 13. 3939 é 3 vezes 13 e 13. Aí, bom, enfim, eu fui trabalhar lá e, cara, e o Henrique, ele não ia pro salão, ele não fazia nada, ele ficava trancado na sala dele, só fazendo ponte. Aí eu comecei a lidar com aquilo, falei, como é que é essa brincadeira e tal, e fui, isso aqui e tal. E aí, enfim, resumo, fui parar na Mister, que era uma ponte gigantesca de Volkswagen. Era o Vicente, o Jefferson e o Mineiro lá, o Ciro. Ciro Mineiro, que é amigo do meu pai. Eles viajavam lá de Montes Claros, né? Não sei se Montes Claros, mas Belo Horizonte eu tinha certeza. Montes Claros eu não sei. Bom, enfim, aí eu sei que, cara, no meio dessa história aparece a Cristal. E aí aparece um cara no mercado, meu irmão, que o cara vendia mais do que todo mundo. Esse cara era o Serafim. Eu me especializei em quantidade. E era uma coisa absurda, e eu ficava assustado com aquilo, porque a gente vendia muito, mas esse cara vendia mais do que todo mundo naquela época. E aí, o Serafim era o Zico da ponte. Não era? Ou eu estou exagerando? Não. Na época da Cristal? Eu fazia quantidade, é verdade. Eu já tinha trabalhado na Norcar, que era do Raimundo. Não, lembro, lógico. Depois Mas com ponte, você ficou muito forte na ponte. Cara, eu vou te dizer que olha só como são as coisas. Eu ganhei luva para ir de uma loja para outra. Eu sei disso. Ganhei luva. Não, eu sei disso. Olha só como são as coisas. Eu ia falar, mas resolvi não falar, porque aí envolvem amigos meus que pagaram a tua luva. É isso mesmo. Então, olha só como são as coisas. Já viu um negócio? Alguém já imaginou no mercado
Mas você aí que tá. pagar a luva para um funcionário? Porque acontece o seguinte, gerar credibilidade, você demora a conquistar. Demora muito a conquistar a credibilidade. A gente não faz mais que obrigação de ser honesto, mas as pessoas falam, mas eu sou honesto. Não, Poxa, você não é nada demais. Não foi nada demais, você nasceu para ser honesto. Pô, entrevista de emprego, eu sou honesto. Já começou mal, porque você não deveria enfatizar mas quando eu era moleque, meu pai falou uma coisa pra mim que citou. Ele me dava umas lições às vezes, a gente conversando. Meu pai era um cara muito sapiente. E ele falou pra mim: ele falou, meu filho, olha só, os valores estão mudando. Ser honesto não é qualidade, não, tá? Ser honesto é obrigação. Claro. Sacou? Não vem com essa que o fulano é honesto, ele é legal porque ele é honesto. Porra nenhuma. Ele é obrigado a ser honesto. Entendeu? Então nunca veja honestidade como qualidade. Só te dando. Mas falando de quantidade, engraçado, como são quantidade. Olha só como são as coisas. Quantidade, eu não entro no elevador até hoje, olha só. Pô, vou chegar lá, por que eu não entro no elevador até hoje? Quando você faz quantidade, o teu metabolismo acelera. As emoções aceleram. Você fica ansioso. Eu já vendi 407 carros num mês e 3.200 num ano. Não sei se você sabia disso. 407 carros, março de 2001, 3.200 e pouco carros num ano todo. Dá uma média de 9 por dia. Mas eu bati teu recorde então. Então ótimo. Não, mas eu não bati em ponte. Ah, pô. Eu bati mas eu bati com uma equipe de 24 vendedores. Aonde? Na Autovan, na estrada do Tindiba. Vendi 430 carros no mês, mas 18 vendedores no salão. Muito bom, não sabia. 4... Não, nem é meu recorde, porque eu conheço um cara, o Nelson, lá de Ribeirão Preto, que já vendeu 1.000 carros no mês. Não, mas o que eu tô te falando é o seguinte, você vendeu, não fui eu que vendi. Não fui eu que vendi, eu tô brincando com você. Não, mas é bom. Foi a equipe toda, a concessionária vendeu. Olha só, aí eu comecei em 83, de 83 a 2003. Falei em tom de brincadeira, porque na verdade quem vendeu foi a concessionária. Mas eu acho até um ótimo. E existem, mas bom. Cara, eu vendia tal nele Topic. Muito bom. Pô, mas era muito fácil. Porque foi na época que as vans explodiram, né? Explodiram, é verdade. Aí eu parei de fazer o atacado, engraçado. Por causa do síndrome do pânico, eu fui pro Caribe com a minha esposa. Na época, eu não conseguia entrar em lugar fechado, eu começava a suar. O que está acontecendo comigo? Eu fui no médico na volta e eu estava na síndrome do pânico, eu estava acelerado. Eu falei, vou parar de fazer isso. Aí fui trabalhar com uma coisa mais de varejo. 2003, 2004, abri uma loja na frente ao Yacht Club da Urca. Você lembra? Na esquina ali na Urca. Aí a loja fechei em 2009. Esteves Automóveis, em homenagem ao meu pai. Aí a Volkswagen Destaque me chamou, 2012, final de 2012, nisso, voltou o atacado. É isso que eu ia te falar, porque eu passei um período, na verdade, eu passei 2 períodos fora do Rio, e nesses períodos que eu tive fora do Rio, eu tive muito pouco acesso a você, então eu não sei exatamente o que você fez. Eu só sei que eu voltei, eu te reencontrei, assim, de falar, né, de saber sempre. Mas foi quando meu sócio quis comprar um carro e era um Volkswagen, você era da Destaque, do grupo, né? E só você atendia revendedor. É verdade. Aí eu falei, pô, Serafim, preciso arrumar um carro aí, eu vou te apresentar um amigo e tal. Na verdade, nem era meu sócio à época. Isso, é verdade. E aí ele comprou um carro com você. É verdade. E guarda essa recordação até hoje Que sua. bom. Guarda Obrigado. Uma boa recordação sua. Que bom, obrigado. A Destaque, ela sempre foi primeiro ou segundo Volkswagen no grupo do Rio de Janeiro, e ela, quando abriu a Lei Ferrari, você se lembra que a Lei Ferrari? Você poderia, Lei Ferrari nada mais é que você poder faturar carro para outros estados. A primeira a sair o diretor lá me chamou, a primeira startup fomos nós. E aí começamos a fazer quantidade, e durou 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 anos. 2018, não pôde mais faturar carro para outro estado, com diferença de imposto, aí parou. E aí o que eu vou fazer? Voltei para fazer o que meu pai fazia, carro usado. Hoje eu trabalho no grupo
Genial, Kia. Mas isso foi uma coisa que você sabe que foi uma coisa que me surpreendeu, cara, porque você sai da destaque de carro zero, né? E eu tenho uma referência tua de carro zero a vida inteira, né? Eu nunca tive uma referência tua de carro usado, nunca tive. É verdade. E aí outro dia eu tava conversando com você no telefone, você falou pra mim, pô, eu tenho que dar meu jeito aqui, pô, tô com 600 carros usados, não sei o que, no grupo todo. Na verdade, não chega a ser não, 600 não. A 600 avaliações, a gente faz 600 a 700 avaliações. Alguma coisa faz, assim. A gente faz. Tô com 600 coisas aqui de usados pra fazer. Eu falei, porra, cara, que estranho, o Serafim tá mexendo com usado. Eu nem sabia que você tinha essa vibe. Olha só como são as coisas. Aí eu peguei o ramo de automóveis de uma forma que era relativamente mais fácil que hoje, não desmerecendo os profissionais na época, mas era Fiat, Volkswagen, Ford e GM. O Collor trouxe isso de bom em 90 pra gente, que começaram a entrar várias marcas. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, com isso... Não, porque aí é o que eu... Aí você... eu voei. Eu nunca trabalhei com carro nacional. Ó. Eu nem sei o que é trabalhar com carro nacional. E na Kia, eu trabalhei em 2010, 11, 12, nós chegamos a vender 150 Kias no mês. O grupo, né? O grupo Kia Genial. Kia Genial. Vocês vendiam mais, mas a gente chegou a vender 150 e era muito bom, aqui era muito bom. Continua sendo muito bom, agora viu o lançamento novo da Nova Sportage, vendeu tudo. Que veio e vendeu tudo. Até porque hoje, cara, o que acontece? Os carros, né? Essa Nova Sportage, pô, olha eu fazendo uma propaganda aqui gratuita aqui pro seu Gandini, aqui pro seu Jefferson. E pro teu patrão também, né? A Nova Sportage, cara, hoje, se você for fazer em termos comparativos com o que você tem de mesmo valor no mercado, porra, ela bate doído em todo mundo. Por isso que vendeu tudo. Vendeu 100%. Pô, o carro bate doído, então o carro é muito bom. Muito bom. Pô, o carro é fantástico. Não é porque eu sou fã de Kia, não, tá? Porque eu fui Kia há muitos anos na minha vida, não. É porque o carro realmente é muito bom. É muito bom. Né? Porque antigamente você tinha termos comparativos e tal. Hoje, cara, não há nada que se compare a uma Sportage pelo preço que ela é vendida. Mas olha, voltando à mudança de carro zero, porque o ser humano ele tem que se adequar. Aí eu repito, eu fiz até um vídeo no meu Instagram esses dias. Até quem quiser me seguir no Instagram é Embaixador dos Automóveis, Serafim Esteves. É sobre resiliência. O que é para mim a resiliência? Você está sempre se renovando, né? Aprendendo, se renovando, aprendendo. E hoje, o carro usado lá atrás era uma forma. Hoje você pode vender carro usado e a tendência é cada vez mais flexibilizar e facilitar para o cliente comprar. Eu vendi um carro para a filha desse meu ex-patrão, que é dono da rede de drogarias, que ela estava grávida, em casa sem poder sair, eu mandei de carreta o carro lá, ela desceu o elevador, olhou o carro, gostou, mandou blindar, depois blindou e entregou lá. Então, hoje tem que estar gerando muita facilidade. As pessoas hoje querem comodidade. E também hoje você evoluiu muito, né? Você tem laudo cautelar. Uma série de coisas que antigamente não tinha. Antigamente você tinha que ter por trás das câmeras ali um mestre. Um Ângelo Fischer da vida, por exemplo. Meu amigo de jogador de tênis, joga tênis. Meu irmão. Joga tênis. A gente tá sempre jogando. Meu irmão. Ele é um laudo cautelar vivo. O Ângelo olha para um carro e te diz tudo. É verdade. No carro. Conheci poucos, é verdade. Cara, para te falar a verdade, se eu parar para pensar igual, são raríssimos e sei lá. E eu e ele e você passamos para a fase, e essa fase é agora. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. Se você dormiu, o tsunami passa por cima de você. Aí agora, você tem que ter o laudo cautelar, você faz o vídeo, facilita, flexibiliza, e o cliente ainda quer mais coisa, uma coisa, você tem que levar o carro, mandar ele ter carreta. A gente deu uma pulada de fase. Você falou para mim que você foi pro Caribe, síndrome do pânico. Vamos voltar lá porque eu fiquei curioso. Eu quero saber um pouco da tua história, da fase que eu não sei. Perfeito, ótimo. Eu tinha vendido nessa quantidade grande de 400 carros no mês e 3.200 no ano e precisava dar uma relaxada. Aí fomos eu, minha esposa e mais 2 amigos, a esposa, 3 casais,
vamos pegar um navio em Miami para dar uma volta no Caribe. Quando eu comecei a entrar em lugares fechados, me dava uma agonia. Eu começava a respirar e suava os pulsos e tudo. Aí eu falei, tem a ver com essa vida que eu tenho. Vou mudar. Mudar, porque meu metabolismo ficou muito acelerado. Voltamos de viagem. Cheguei pro meu patrão e falei que eu ia largar o atacado e ia começar o varejo. E o varejo teria que ser, obviamente, mais lento, e eu ia diminuindo o metabolismo, relaxando e tal, e eu ia conseguir ter mais saúde. Porque quando você acelera demais, até a comida ela engorda, porque você come muito rápido e o cérebro não digere que você está satisfeito e você engorda. E eu engordei. Eu tinha 78 quilos, eu fui a 110. Hoje eu tenho 89. Porque na pandemia eu fiz um trabalho para recuperar. Mas voltando, saí do atacado, fui para o Caribe, voltei, pedi demissão e fui para o varejo. E o varejo tem que ser uma coisa mais lenta, mais cautelosa. Você tem que conversar, mostrar confiança ao cliente, olhar nos teus olhos. E naquela época, ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Para não comprar errado, né? Não tinha laudo cautelar, você tem que realmente... Não tem uma série de coisas, na verdade também, e você tinha que saber de quem você estava comprando, né? Porque isso era o mais importante naquela época. Porque a garantia era quem te vendia. Então, se você comprava um carro de uma pessoa, a história que eu vi falando do dinheiro fácil, né? Mas apareceu, é uma oportunidade, cara, não vai. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se isso é bom ou não, mas eu me arrisquei muito no início, e depois de um certo tempo a vida, a maturidade faz com que a gente se arrisque mesmo. Quando vem um negócio muito bom, maravilhoso, eu não vou. É engraçado, né? Eu também não. Eu não vou. A minha Mercedes é 200, faço 100. Ela já entra já saindo. Eu não me arrisco, porque nada me fascina. Eu aprendi isso no mercado de automóveis, Serafim. Se eu te contar uma coisa, isso aí é uma curiosidade minha para você. Eu tenho testemunha, porque durante muitos anos, 29 anos da minha vida, eu trabalhei com o Jefferson. Especificamente, enfim, trabalhei alguns anos com o Michel, mas eu considero efetivamente o Jefferson, né? Cara, em toda a minha carreira, eu nunca comprei um carro problemático. Então, isso que eu ia falar. Engraçado, né? Não sei se é feeling. Não sei se é filho ou é sorte. Porque também tem um pouquinho de sorte. Não, tá? Tem um pouco de sorte, óbvio. Porque sem dúvida, a 3,59 o cara quer um TED, porque antigamente, porque antigamente o cara podia quebrar alienação. Tinha uma série, era fácil fazer dublê. Por isso que eu criei esse network, que eu tento segurar ele até hoje. Hoje eu tenho 33 mil telefones na minha agenda. 33 mil telefones? 32.800 aproximadamente. Quase uma curiosidade aqui, o Serafim tem o telefone de quase todos os donos de concessionários e de grupos do Brasil inteiro. Eu tenho mesmo. Não, acho que de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Nordeste alguma coisa, mas aí por eu me especializar em quantidade, então eu fazia network com todo mundo, e graças a Deus eu tive a sorte de nascer filho do José Esteves, minha joia, que criou não foi um castelo de areia, graças a Deus, né? Porque quantos ramos de automóvel a gente já entraram, foram céu e inferno em várias vezes, né? Nossa Senhora. Então, na verdade, hoje em dia, você conta nos dedos de uma mão os grupos remanescentes. Exatamente. O presidente da Sobrava, em 99, 2000, falou: o estado do Rio, São Paulo e outros grandes centros vão ficar na mão de 5 a 10 grupos. E está acontecendo isso. Ele, em 99, já falava isso. Mas voltando para o varejo, dessa mudança de atacado para varejo, eu comecei a me especializar mais tecnicamente, entender mais o produto, começar a trabalhar com carro blindado. Em Fortaleza se vendia muito carro blindado, São Paulo, Rio, Brasil chegou a ser ter um ápice da venda de carro blindado, entender um pouco de blindagem, de vários produtos para você... Já que você não vai vender quantidade, vai procurar vender qualidade.
E aí o ramo de automóvel foi tendo modificando muita coisa, tendo muita mudança. Eu posso dizer que no bairro de Botafogo tinham acho que 50 lojas de automóveis ou mais. Talvez hoje não tenha 10. Ah, é verdade. Olha só, faz essa conta, começa a ver. Então, essas mudanças, você tem que se adequar a elas, né? Hoje, conversa com um rapaz de 25, 30 anos e sabe mais que você. O cliente hoje sabe mais que você, ele já entra na tua frente. Isso eu via na loja direto. Pô, até porque, né, cara, essa coisa do mundo digital, pô, aí o cara, quando ele quer alguma coisa, as vendas de loja, vou te falar assim, do meu passado, perto de quando eu parei, por exemplo, porque eu parei por causa da pandemia, porque eu estava fora do Rio, não deu mais para ir, né, dólar a 5 e pouco, enfim. Mas isso não vem ao caso. O que acontece é que quando o cliente entrava na loja, porra, o cara dava uma aula para o meu melhor vendedor. Para tu ver. Então, eu tinha um vendedor, que era o Fred, tem uma curiosidade aqui para o pessoal saber, que ele conhecia o carro tecnicamente de cabo a rabo. Então, qualquer dúvida que eu, Marcelo, tinha, eu chamava o Fred, porque eu não conseguia acompanhar tecnologicamente falando o que vem embarcado nos carros hoje em dia. Porque eu sempre tive uma característica, tô falando um pouquinho de mim hoje, né? Claro, pode falar. Mas falar com você dá prazer de falar. Prazer é todo meu. Cara, eu já trabalhei com muita gente, mas assim, todas as vendas, eu sempre gostei que fossem fechadas na minha mesa. O vendedor tinha aquela coisa de, porra, eu vou te levar para falar com o meu gerente. E o cliente gosta disso. Com meu chefe. Porra, o cliente gosta, né? Quer dizer, então meu combinado com o vendedor era, eu não vou falar nada do carro, da venda, nada. Então, eu acho que com isso eu tive até muito sucesso. Mas todas as vendas eu fazia questão de que fossem fechadas na minha mesa. Se não tivesse tido sucesso, eu não tinha ficado 29 anos no mesmo grupo, né? É verdade. É isso aí. Nem tinha pensado nisso. Sucesso. Não, e saí. E ele pediu pra voltar. Pedi pra voltar e voltei. Graças a Deus. Deixei a porta aberta. Graças a Deus. Que bom. Tecnicamente falando, a gente tem poucas pessoas profissionais hoje que têm comprometimento. E hoje, na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Nós temos, graças a Deus, boas escolas. Você teve ótimas escolas, hoje você pode dar aula. Eu criei muita gente também. E eu tenho uma pessoa... Isso eu me vanglorio muito, assim, eu criei profissionais fantásticos. E uma das minhas discípulas aí mais fantásticas trabalha com você hoje. É verdade. A Dayana. É verdade. A Dayana diz que ela é super efetiva, porra, que ela é premiadíssima. Né? E a história da Dayana é uma história muito curiosa, cara. Trabalhava com roupa de petróleo? Não, eu entrei numa loja de roupa, fui atendido, falei, gente, o que essa mulher tá fazendo aqui dentro? Que essa menina, né? Que era uma menina ainda. Falei, o que essa menina tá fazendo aqui, cara? E aí dei um jeito de chamar, aí eu conheci o dono da loja e falei, vou te roubar essa menina. Ele, não, pô, cara, pode roubar, eu acho ela subutilizada, não sei o que e tal. Chamei ela para conversar, falei, vou te ensinar a vender carro. Pô, que legal. E aí um tempo depois, olha que história curiosa, eu era Kia, né? E a Kia, você sabe que tem as suas limitações, né? Pô, e o cunhado dela era gerente da Fiat. Isso. Aí eu falei para ela, cara, voa, tá na hora de tu voar. Ela falou, como assim? Falei, vai pra Fiat, porque aqui você vai vender 4, 5, 10 carros, vendeu benzão, vendeu 10 carros por mês. Eu tinha 6 vendedores, vendia em média de 30 a 40 carros por mês. Falei, pô, se você vender muito bem, você vai vender 10. Vai pra Fiat, vai vender 50 carros por mês. E ela foi pra Fiat e agora ela tá com você. Tá lá com a gente há 5 a 6 anos. Parabéns. Teve um bom professor, ótimo. Teve um bom professor. Então a gente, o ramo de automóveis... Um beijo, Dayana. Beijo, Dayana. Eu sei que você assiste os programas. Ela assiste? Assiste direto. Pô, mesmo? Pô, é uma filhada que a vida me deu. Mas olha,
Eu gostaria de realmente passar tanta coisa. A gente vai ficar aqui um dia falando, é muita coisa que a gente já viveu nesse ramo aí. A Volkswagen já chegou a ter 760 concessionárias. A Fiat começou em 76, setembro de 76. Você trabalhou com quantas marcas, Serafim? 35 anos na Volkswagen e 5 anos na Kia, Fiat e Jeep. Eu já cheguei... esquece Ponte, né? Ponte de todas as marcas. Esquece Ponte, Ponte de todas as marcas. Mas na marca concessionária, nesses anos todos, mais Volkswagen. Então, fiel mesmo, né? Volkswagen, em alemão, é a tradução carro do povo, né? E a Volkswagen sempre foi muito forte. E a Fiat começou em 76, 77, o primeiro carro, se não me engano, o Fiat 147, 7677. Existia Arezzo na Barra. Fiat Arezzo. Arão Arezzo. Depois virou Itália Barra. E hoje a Fiat, ela lidera junto com a GM aí, há alguns anos. De 2001 para cá, a Volkswagen perdeu a primeira colocação. Tem muita mudança, muita coisa acontecendo. Mas o que acontece também... Agora vem os carros elétricos. Mas eu vejo, falando de carros elétricos, já que a gente está aqui e a gente está falando também sobre carro, eu vejo os carros elétricos, todo mundo vem com excelentes olhos. Eu vejo com muito bons olhos, mas eu acho que para que isso aconteça e tenha sucesso, você precisa ter uma rede de matriz de energética. Recarga. Matriz energética. Você precisa ter uma rede de recarga que hoje não existe. Você tem um carro elétrico hoje, se você não tem um conversor em casa, você está perdido. Se você mora num condomínio que não tem um conversor, e hoje só existem conversores, né, para carros em condomínios muito novos. O cara mora eles estão começando agora a instalar os conversores. O problema é o seguinte, hoje as pessoas têm pressa. A gente achava que ia demorar mais, agora era só exatamente. Tem carro muito híbrido, e híbrido e elétrico. E as pessoas precisam pensar Por rápido. exemplo, olha só, porque você deixa de... Sem te cortar rapidinho. Às vezes, você pode deixar de vender um imóvel porque não tem a matriz porque você não tem a matriz energética. Pode ser, é possível. Com certeza. Porque, cara... Bom, vamos lá, vamos falar de carro. Eu ia falar sobre... blindagem. Você falou que você começou a vender muito carro blindado para fora e tal. Porque o Brasil, ele clima tropical, chuva e sol, chuva e sol, isso ele acaba estragando. Não sei se você é muito técnico, mas eu sou antiquado em relação à blindagem, vou te explicar por quê. Não, pode falar o que você falar. Em suma, o clima tropical, você choveu, fez sol, isso vai criando delaminação no vidro. Então a blindagem vem crescendo muito no Brasil e tem gente que já tem blindagem com a garantia ad eterno. Pouca gente sabe disso, mas o que é caro na blindagem não é blindar o carro, são os vidros. São os vidros. Os vidros que encarecem a blindagem. Mas o que eu ia te falar de carro blindado, já a ideia até retrógrada minha, eu sempre tive um pensamento em relação ao carro blindado e ainda não consegui mudar esse meu pensamento. E não quero entrar num lado ruim da questão, porque não chega, não quero falar desse detalhe específico de quem usa o carro blindado, mas eu acho que a necessidade de uma pessoa de blindar um carro é porque ela precisa se proteger. E ela tem que ter dinheiro suficiente para isso, porque senão ela não precisa de proteção. Perfeito. O cara que precisa de proteção é aquele cara que tem dinheiro para perder. Perfeito. Efetivamente, é isso. Né? O que agora, infelizmente, o Rio de Janeiro está andando no lado inverso, mas antigamente, na minha época, o carro blindado era para isso. Né? Então, o mercado de blindado eu sempre tive muito medo. Por quê? Porque hoje não, tá? Esquece hoje, estou falando da minha época, né? Quando começou aquela história dos blindados. Porque o cara que tem dinheiro, ele não compra um blindado usado. Ele manda blindar um novo. É verdade. Então, antigamente o carro... Então, eu tinha muito medo de carro blindado.
Eu tinha medo até de mandar blindar carro para os meus clientes. Por quê? Porque ele ia querer trocar aquele carro e voltar a mim. Naturalmente ele ia retornar. Você acha que eu... Não, perfeito. O raciocínio é isso. Desculpa te dar. Não, mas o raciocínio é esse mesmo. Eu penso, concordo gênero no número grau. Mas aí, vamos fazer um paralelo com o que você falou ainda agora. Muita gente que saiu de um grande emprego de muitos anos, pegou dinheiro, foi trabalhar com automóvel, comprar e vender carro. Saiu da Petrobras, pegou dinheiro, foi comprar e vender carro. E agora nós, há uns 5 ou 6 anos, uma pessoa antiga, não é velho, mas uma pessoa antiga, com bastante credibilidade, o Gerson Barbosa, o Gerson está fazendo um podcast sobre veículos. Isso. Nós fizemos um podcast, eu e o filho dele. Eu estou inscrito lá. Isso aí. E ele, junto com o deputado Vinícius Fará, estão tentando aprovar a PL 1854. O que é a PL 1854? Regularizar a mão de obra profissional do ramo de automóveis. Do vendedor de carro, de moto e de caminhão. Eu tenho acompanhado. Então, mas isso já vem rodando, já tem um tempo que eles estão nessa luta. Então, e eu vou te ser sincero, eu comprei... Comprou barulho? Eu não sei se eu comprei barulho o termo, mas eu quero me unir a isso. Porque... porque é uma profissão, para quem não sabe, né, não existe regulamentação. Não existe. O profissional de automóvel ele não tem nem piso. Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, ele não tem piso. Com isso, obviamente... Piso é o do comércio. O Cresce é engenheiro, não é isso? O Cresce é advogado, não é isso? Não, o Cresce é corretor de imóveis. Corretor de imóveis. A gente ia criar alguma coisa desse estilo para... Um conselho. Eles todos estão tentando e a gente... Não, desde o momento que você regulamente, né? Porque o vendedor de automóvel, na verdade, é aquilo. Não é uma profissão. Por isso, aquela coisa do... não tem nada para fazer, eu vou vender carro. Né? Porque comentei lá no início do bate-papo. Exatamente, por isso que eu queria fazer esse link. E essa ideia, ela vem originalmente da cabeça do Gerson. Isso. Conversei muito com ele sobre isso lá para trás um pouquinho, quando ele começou a pensar nessa ideia. Só que como eu saí um pouco do mercado, né, saí completamente do mercado, eu perdi um pouco, mas assisto o podcast dele e tal, enfim, eu gosto muito dele. Eu também, tenho muito carinho por ele e pela esposa. Isso, eles são pessoas do bem. Entendeu? São, total. Só tem um defeito, né, que é tricolor, né? Você é tricolor também? Não, eu sou vascaíno. Ih, meu Deus do céu, rapaz, todo mundo que é bom tem um defeito. Mas eu aprendi que não discuto nem religião, nem política, nem futebol, porque a gente vai chegar em nenhum lugar. Eu tô brincando, porque... Não, é porque quando eu e o meu parceiro, meu irmão aqui que tá ali atrás dos bastidores, ali nos ouvindo ali, nós somos flamenguistas. Aí, pô, o chaveiro dele tá bem grande aqui na cintura. Então, como... E quando a gente, né, teve a ideia de botar isso aqui em prática, né? Pô, os dois, a gente tem uma amizade só há pouco tempo, pô. 45 anos de amizade. E aí... Caramba. 45 anos de amizade. Puxa. Não, na verdade 46 anos de amizade. 10 anos, você tinha 10 anos de idade. Nós nos conhecemos com 10 anos. Estudando no Rio de Janeiro. Em março, fazendo a 5ª série, primeiro ginasial do Colégio Metropolitano no Meyer. Poxa. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uns grupos de 1974 para cá. 74 para cá. A gente completou 11 anos logo em seguida, né? Porque ambos somos de 66. Né? Eu sou um pouquinho mais velho que ele, eu sou de março. É tão bom isso aqui é uma... Nossa, é a graça de Deus, você que tem uma amizade de 40 e poucos anos, poxa, a gente tem que estar sempre alimentando isso. E aí quando a gente pensou tivemos essa ideia de, né, criar isso aí, porque tá os dois à toa e tal, vamos fazer um podcast que pelo menos a gente bate um papo legal, né? Mas aí, a proposta era o quê? Era um podcast, generalista, que a gente não fala de... a gente fala, mas não se contradiz com ninguém e tal, de sexo, de
religião, de opção, do que pode falar o que quiser, pode falar palavrão, pode contar história, pode contar piada, pode falar tudo. Mas eu falei para ele, cara, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Ele falou, nem eu já sei o que é. Eu falei, porra, eu tenho time. Porque, porra, né, cara, é demagogia demais. Você ser âncora de um programa e não ter time. Não, porra, aí senta um vascaíno aqui, eu sou vascaíno. Porra, senta um tricolor aqui, eu sou um tricolor. Aí eu falo, pô, esse cara é um fanfarrão. Porra, né, eu sou Mengão. Claro. Mas... Ai, Serafim. Cara, uma coisa também, eu tô falando, hoje eu tô falando pra caramba, hein? Eu não sou de falar muito, eu acho não. Que pode ser que você seja não, bastante mas vontade. é porque, além de eu estar à vontade, né, o que eu quero passar para vocês hoje aqui, na verdade, não é assim, eu quero falar sobre um carro, sobre uma coisa, eu quero falar sobre uma história de vida que o Serafim teve, que eu vivenciei de perto, vendo o sucesso dele. Tipo, eu, né, fui obrigado a parar e ele tá aí na guerra. Por isso, acho que eu tô tão à vontade hoje, por isso que eu tô falando demais, porque eu tô meio que na minha praia, Serafim. Desculpa, queria estar ouvindo mais, mas tô falando muito também. Não, mas eu acho que é bom que você tenha realmente, você é profissional nessa área e tá me deixando à vontade. E isso tá me relaxando, porque quem está aqui normalmente fica mais tenso, né? Mais nervoso, porque não é a área, né? Mas estamos nos soltando, você está me ajudando e está sendo... Eu já ouvi muito isso também, assim, tipo, poxa, é que quando tá de frente para a câmera é difícil falar, mas realmente é difícil. Você tem que exercitar isso, tem que exercitar, porque o vendedor que tem vergonha passa fome. Não é? Dois que passam fome. O que tem vergonha e o que não conhece o produto. Isso. E só quem te manda embora... Dica boa para o vendedor, hein? Estudem o que vocês estão vendendo. Só quem te manda embora é o cliente. Não é o teu patrão. É o cliente, não é teu chefe, é o cliente. Se ele comprar e não voltar, ele está te mandando embora. Ele está te demitindo. Então, trate bem o seu cliente. Vou olhar bem para a câmera e vou te dizer. Trate bem o seu cliente. Faça por ele o que gostaria que fizesse por você. Acho que é muito importante isso. Pense nisso. É verdade. É que eu te falo, né? Pô, sair do mercado, mas é difícil, porque existem pessoas, cara, que não fazem nada de automóvel sem me consultar. Que bom. E aí até uma coisa engraçada, porque hoje em dia eu não vivo mais de automóvel, né? Aí as pessoas falam, pô, quanto é que eu tô te devendo? Eu falo, pô, eu já te cobrei alguma coisa. Aí a pessoa antigamente a pessoa sentava na loja lá, né, e comprava um carro e eu falava, você está me pagando por isso, mas qualquer coisa que você precise, você pode me ligar, porque você não vai me pagar. Claro. Por tudo que eu vou fazer por você. Até era uma brincadeira minha, né, não sei se você concorda, mas tipo, eu sempre falei, o negócio do FNAI, não sei o que e tal, mas eu sempre até falei pro Jefferson, eu sempre falava isso pro Jefferson, eu ganho dinheiro com um carro. Que o cliente quiser, eu vou oferecer desde que seja cômodo para ele. Eu não vou enfiar nada no cara que ele não queira. O cara não vai comprar nada, sei lá, posso estar lá. A América do Norte passou para nós brasileiros essa história do Financial Insurance, que é o FNAI. O FNAI. Desculpa, gente, eu não expliquei o que era o FNAI, mas toma, todo lado do Serafim. Não, mas a gente está sempre aprendendo. Agora, realmente... os Estados Unidos, eles começam na frente de tudo. E a gente, nada você cria, tudo se copia, né? Disse que essa frase que era do Chacrin não era do Chacrin. Ele também copiou. Então, o FNAI, gente, são vendas agregadas, na verdade. Você vende o carro, você vende o emplacamento, você vende o seguro e garantia estendida. E vende um monte de coisa. Enfim, isso é o FNAI, só para... desculpa. Obrigado, Serafim. Não, que isso, obrigado a vocês. Agora, nós estamos passando essa fase de estourando essa bolha do carro usado. Vamos voltar àquele assunto, diferenciar os que entraram nesse afã de vender carro, vender, aí vão sumir os garotos do mercado
Saem os Vão sair os meninos meninos e ficam os homens. Nós, quem está dormindo muito, a tsunami vai passar por cima. Então, vamos trabalhar muito, trabalhar, que é outra fase e não é novidade. Vai mais uma vez, e daqui a pouco volta de novo, e aí os componentes já vão voltar a ter e vai começar a sobrar zero, carro zero, olha só. É um ciclo. Essa história de ficam os homens aí, que o Serafim citou já 2 vezes e é uma grande verdade. Eu vou fazer uma alusão a uma pessoa aqui que acho que ninguém nunca ouviu falar dele, mas eu vou falar, que é uma pessoa que eu admiro e vi pouquíssimas vezes na minha vida, mas eu tenho uma grande admiração, que é o seu Paulo Simões. Porque tempo bom, tempo ruim, tempo bom, tempo ruim, tempo bom, tempo ruim, e eles estão aí. O Paulo Simões foi o criador da Abolição Veículos, que hoje é o Grupo AB. Isso. Olha, não estou ganhando para fazer merchan não, hein? Estou falando porque ele realmente Estou fazendo uma menção honrosa. Né? Uma menção honrosa. Merece, realmente. Tem grandes grupos aí com 40, 50 anos. O Grupo Real também tem muitos anos, 59 anos. Família Belezanda. Não, você conhece muito mais disso do que eu, né? As pessoas que começaram lá atrás se mantêm até hoje. Tiveram grandes grupos aí, grandes, que fecharam, né? Que não se adequaram, não investiram em sucessores. Você abre uma empresa, Bronx Automóveis, e não prepara seu filho, a empresa vai envelhecendo, e ela acaba fechando. É verdade. Ela vai implodindo, né? Então, Dr. Paulo Pires Simões, ele investiu, os filhos são muito bons, e grandes grupos aí no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Grupo Bom Sucesso, grupo em São Paulo, grandes grupos. Até faleceu há pouco tempo, né? Criou Recreio. O seu José Braz, com 96 para 97 anos. Você que me falou, você que publicou, não foi o falecimento do seu Eu conheci Braz? ele em 93, quando ele começou aqui no segundo andar da Disnave. Já tinha algumas concessionárias, hoje tem 78 concessionárias. 78? Eles começaram, não sei, 67, se eu não me engano. Morreu com quantos anos? 97, era o prefeito mais idoso do Brasil, pela 3ª vez em Muriaé. Muriaé. Não, porque eles são de Muriaé, né? Família de Muriaé, né? Na verdade, eu até... Ele preparou o filho, que preparou o neto, agora já tem um bisneto. E graças a Deus eles estão muito bem, são administrados muito bem. Pô, que legal isso. Muito bom. Isso é fantástico de saber. A reverência que você reverenciou o Dr. Paulo Simões, tem alguns tão bons quanto. É bom conversar com o Serafim, porque o Serafim sabe tudo e mais um pouco. E isso meu pai me deixava, ele no início, ele falou, você vai começar a comprar e vender carro, mas você não vai ter agenda. Você vai comprar e vender carro sem ter agenda. Eu gravava no uso de todo mundo. Eu lembro até hoje, quando eu comecei os telefones, a abolição 269-0552, era um telefone de 1983. Sacra, parece besteira, mas eu gravava todos os telefones. A própria mista que você trabalhou era 325-2000. Porque você tinha que ser rápido. A Riocar era... Também final 5.000. 5.000, né? A primeira era final 7.000, depois mas era 5.000. 4 depois que começava, né? 451, 5.000. É isso mesmo. Ipanema ali era da General Osório, depois passou para Nossa Senhora da Paz, abriu uma loja no Barra Shopping. E ficou o Paulo César nessa história, né? O Paulo saiu, ficaram o Pedro, o Luiz e os filhos. Não, ficou, mas Não, mas eu tô falando, mas dessa leva da Riocar, dessa galera e tal, ficou só o Paulo, né? O pai, né? O pai saiu, ficaram os irmãos. Tá. O filho dele tá no negócio. O Pedro. O Pedro é irmão do Paulo, Pedro e Luiz. Tive com ele sexta-feira agora. Pegaram também a frase lá no início. Como falei ainda agora, eles compraram os primeiros 3 fax do ramo de automóvel em 1988, 89. Eu contei com ele tem 2 meses na inauguração do grupo
líder da Eagle Jeep, e ele falou, pô, como é que você lembra disso? Porque meu pai me botava para eu aprender. E quando aparecia um cliente para comprar um carro, você não precisava pegar agenda para ligar. Eu tinha na cabeça, vamos ligar para o Arnaldo para ver onde tem 580-0123. Recovema. E vai por aí fora, 580-6143. Caramba. E por aí vai. Isso aí. Automodelo 293-1212. Não sei como eu lembro. E eu era rápido, eu tinha que vender rápido, vendia, anotava o estoque, depois virou fax, depois virou computador. Até isso a gente implantou em 91. Carlos William Pinto, sabe quem é o William? Uhum. Carlos William se juntou com João da Santos, se juntou com Jorge e fizeram um sistema para captar todo o estoque e passar para todo mundo no computador. O computador era um AT286. A Norcar, que era o gerente, era o William, eu era vendedor. Começamos a aprender e tal. Criaram um sistema chamado Runtime. 592-1749 era o telefone da Runtime. Aí a Norcar foi a primeira. Pô, eu lembro que lá atrás tinha Central. Que era só usado, né? Isso, que era aquela revista. Aquela revista. Aí criou o Correio em São Paulo. Correio, gente, tem muita história. Serafim, cara, para não ficar aquela coisa enfadonha, a gente tem aí um tempo, todo mundo já está acostumado com o programa, já sabe. Eu quero te agradecer muito. Pô, se deixar a gente vai ficar aqui, porque a praia é praticamente a mesma, né? A gente vai ficar aqui um tempão conversando. Queria te agradecer pra caramba. Eu sei que essa entrevista é uma entrevista que é muito dirigida para quem curte carro e para quem curte histórias interessantes sobre carros. Cara, eu queria te agradecer, foi um prazer enorme. Manda um beijo pro seu pai. Obrigado. Cara, brigadaço. Pô, valeu. Eu que agradeço. Que isso. Agradeço, prazer enorme. E, só para te dar uma coisa, foi o Gerson que te deu o apelido de embaixador dos automóveis? O Gerson que criou esse embaixador dos automóveis, porque por eu conhecer todo mundo, obviamente ele criou esse apelido. Mas se eu puder, eu queria agradecer o grande arquiteto do universo, em primeiro lugar. Queria agradecer meu pai, meu ídolo, José Esteves, o apelido Minha Joia, que começou há 55 anos atrás, fará 81 anos de idade agora sábado. No domingo a gente complementa com o Dia dos Pais. Quero agradecer minha esposa, Cristiane, 30 anos de casado, meu filho João Pedro, Ana Carolina, você, Marcelo, Bronx e a toda a audiência. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Gente, mais uma vez eu vou te pedir aqui do Serafim. Cara, muito obrigado. Eu adorei e sou suspeito para falar. Gente, fiquem com Deus que habita em vocês. Muito obrigado. Valeu.